Olá, você que assiste ao Frente a Frente. Começa agora mais uma entrevista e hoje eu recebo aqui o engenheiro agrônomo e ambientalista Ricardo Ramalho. Ele fala sobre as ações em defesa do meio ambiente em Alagoas, com a retomada da campanha Sem Agrotóxico, por favor. Fala também sobre o documento que contém 10 propostas para o prefeito eleito de Maceió. Portanto, eu agradeço ao Ricardo Ramalho mais uma vez de estar aqui conosco. E antes de falar sobre essas propostas ao prefeito eleito da capital, Ricardo, eu gostaria, professor Ricardo Ramalho, que o senhor falasse sobre essa vitória que foi a Anvisa banir de uma vez por todas o paraquat aqui no Brasil. O que significa, em termos de vitória dos ambientalistas, da sociedade civil, esse banimento? Bom dia, Loreto, bom dia, nossos telespectadores. Foi uma vitória, realmente, esse banimento de um agrotóxico já banido de uma série de outros países que tratam essa questão dos agrotóxicos com muito mais rigor que nós aqui do Brasil. Ela vinha sendo adiada pela Anvisa por conta de uma série de lobbies do agronegócio, dos outros grupos interessados, da própria indústria que vende esses produtos, mas finalmente foi dado um prazo muito largo, antecedente a esse prazo fatal. Tentaram ainda adiar por mais 3 anos essa decisão, mas felizmente por um placar muito apertado foi mantido o banimento. Mesmo com esse banimento, ainda não se deram completamente por vencidos e conseguiram logo a seguir uma concessão, assim, vamos dizer assim, da Anvisa, de que aquele produto que estava comprado e estocado poderia ser usado. E isso foi concedido. É um mal menor, porque legal ou ilegalmente esse produto ia ser utilizado na lavoura, né? Não tenho dúvida, né? Porque não teríamos, quem sabe, uma condição operacional de fiscalização que impedisse esse uso. Então, menos mal. O fato é que agora ninguém importa mais o paraquat, ninguém compra mais e logo nos próximos meses, quando esses estoques acabarem, obviamente não teremos mais, pelo menos esse produto comprovadamente ligado a questões graves de saúde. Qual é a classificação desse produto e as consequências, os efeitos dele, sobretudo nos alimentos e, anteriormente, para o trabalhador que o utiliza na lavoura? Tem pesquisas provando cientificamente uma relação direta com o mal de Parkinson, né? E uma série de outras questões vinculadas a, vamos chamar assim, da ecotoxicologia, ou seja, efeitos em abelhas, em elementos, em organismos, vamos dizer assim, que ajudam no controle, na biodiversidade do agroecossistema. Então, é uma vitória, né, merece ser comemorada, mas tem muitas outras a serem vamos dizer assim, enfrentadas nessa questão específica do uso abusivo dos agrotóxicos no nosso país. O que acontece, professor Ricardo Ramalho, com o país que faz a escolha pelo uso exagerado de agrotóxico nas suas lavouras, em detrimento de países que já baniram essa prática quase que totalmente, como, sobretudo, países desenvolvidos, né, que se tem notícia? Eu penso que o Brasil, não é só eu, mas muitas outras lideranças e cabeças que trabalham essa questão da agricultura, né? O Brasil é hoje realmente uma potência
agrícola na produção de alimentos. E o que eu acho que a gente está perdendo uma oportunidade de ser uma liderança mundial de produtos de altíssima qualidade ambiental, né, e toxicológicas contra resíduos, trabalhando o que, de um modo geral, independente da agricultura orgânica, está se chamando, denominando agora de bioeconomia, né? Produtos rastreáveis que não tragam problemas ambientais, problemas para a saúde humana, problemas não induzam desmatamento, enfim, todo um contexto, né, que até hoje os grandes proprietários, os grandes produtores estão começando a entender isso, né? O Brasil e o agrotóxico é um desses componentes importantíssimos, né? Eu acho que a gente, infelizmente, está perdendo essa oportunidade de ser não apenas uma potência de produção de alimentos agrícolas, mas, sobretudo, uma produção de qualidade desses alimentos. Não continuar com essa política, que eu diria, um tanto quanto suicida, que é das commodities, né? Produzir commodities para exportação, para transformar em proteína animal, ou em óleo de soja, ou em ração animal, né? Basicamente soja, milho, né? Que são os grandes puxadores dessa corrente da produção do Brasil, né? E pensar em vender produtos com mais qualidade, com mais, que eu diria assim, que a gente chama de verticalização, verticalizados com valor agregado pela sua qualidade, não apenas pela sua quantidade. Pois é, até porque o valor agregado hoje está na ordem do dia global. O Brasil não pode ficar à margem dessa exigência internacional. E aqui faço um parêntese, professor, sobre essa questão de desmatamento que o senhor tocou na sua resposta anterior. Sabe-se que há um desmatamento ilegal, não é? Sobretudo na região da Amazônia, na região do Pantanal, e que o agronegócio, quem lida de uma forma consequente com a produção agrícola no Brasil, não concorda com o que está acontecendo, não é? Exatamente. Voltando um pouco ao que a gente conversou, não há essa necessidade, né, de simplesmente produzir a qualquer custo, a qualquer preço, né, criando todo um clima negativo da produção, de modo geral, do Brasil no exterior. Né? É aquela como se fosse uma marca, é como se fosse um carimbo, que vem do Brasil, é fruto de um desmatamento. Isso não é verdade. Né? Isso não é verdade. Você não pode generalizar. Você tem um agronegócio também responsável, que está preocupado com isso, inclusive com a questão de custo, de ganho, do ganho da atividade que eles fazem. Né? Mas, infelizmente, toda uma política, inclusive a política exterior do governo, assim, o que reflete é de que o que é do Brasil é fruto do desmatamento, é fruto de um dano ambiental, das terras indígenas, né? que o próprio governo não consegue, né, de certa forma, dar um outro cunho, mostrar que não é isso, não é generalizado. A gente tem que combater, tem que denunciar, A tem que melhorar, ilegalidade tem que construída, né? Exatamente. Exatamente, professor. Em termos de legalidade ou não, o que dizer dos instrumentos que nós temos no âmbito do executivo, da justiça, para impedir essas ações tão nefastas ao meio ambiente no país? A legislação ambiental brasileira é uma das mais modernas do mundo. É ótima, foi muito bem engendrada, muito bem discutida ao longo de muitos anos. Nosso Código Florestal, muito bom. As leis municipais, você vê, Maceió tem um Código Municipal do Meio Ambiente e atualizadíssimo, apesar de ter sido feito há cerca de mais de 20 anos, né, 25 anos mais ou menos, mas é uma legislação municipal avançada. Né? Então, não nos falta o respaldo jurídico e legal. O que nos falta é vontade política, decisão
né, para que essa legislação, que essa lei seja cumprida da melhor forma possível, sem os exageros, sem a questão da espetaculosidade, né, mas que ela seja efetiva, né, e que coíbam esses abusos. Você ter ideia, Gorete, a pandemia, na questão dos agrotóxicos, teve um lado bom. Assim, ninguém quer, claro, a pandemia é um problema gravíssimo para todos nós, mas ela trouxe essa vantagem de aproximar as pessoas dos alimentos mais naturais. Pois isso também trouxe um lado negativo. É incrível como cresceu a pilantragem, como cresceu a fraude na área de produção de orgânicos agora na pandemia. Porque que absurdo, professor. O pilantra, o fraudador, o criminoso, ele enxerga oportunidades também nessas horas. Né? Isso é uma questão cultural, professor. Começou-se a usar muito mais veneno agora. Isso é uma questão cultural, de tirar vantagem de algo que vai destruir a saúde das pessoas. Exatamente, porque houve um crescimento, o último dado nos dá que cresceu 42% a comercialização de produtos orgânicos. Então, o pilantra, o fraudador, vê nisso uma oportunidade e aí passa a vender produtos de forma enganosa, né, dizendo ser produtos livres de resíduos, e aí isso, de certa forma, induz o uso dos agrotóxicos para você ter produto e vender de todo jeito e enganar as pessoas. Né? Professor, e a população, como identificar uma situação como essa? Porque a cidade inteira está tomada de vendedores ambulantes. Não é? A gente vê próximo de supermercado, tem o pessoal tentando sobreviver com sua barraquinha móvel. Então, como identificar isso? Olha, eu só vejo um caminho. O Estado, de um modo geral, nunca vai ter capacidade de fazer a fiscalização absoluta desse comércio. O grande aliado disso é o consumidor, certo? Ele é o grande fiscal. Para isso, eu vejo duas linhas. Primeiro, verificar a certificação desses produtos, se eles estão certificados, se eles têm um selo de certificação orgânico. Né? Para isso tem uma série de mecanismos que oferecem e que atestam esses produtos através do selo orgânico. E o outro, que é um outro caminho, vamos dizer assim, intermediário, que pode chegar a isso, já que a oferta desses produtos certificados ainda é pequena, ainda é restrita, é uma certificação, que eu diria assim, do conhecimento do consumidor de quem produz, a origem daquele produto. Né? Eu sei que numa capital como Maceió, por exemplo, isso é difícil porque os centros de produção ficam distantes, mas o consumidor consegue informações e orientações de que aquele produto que ele vai comprar e que vem de Arapiraca ou que vem de Vaca Gomes, ele é um produto confiável sob o ponto de vista, pelo menos, de respeitar os limites de resíduos de veneno. Eu acho que são esses dois caminhos. Né? Professor, nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente volta em 1 minuto. Até já. O MEC tem inovado muito na educação. Agora, existe um documento que assegura a igualdade na aprendizagem da educação básica. E todo aluno deve ser alfabetizado até o 2º ano do ensino fundamental. Para os maiores, tem 500 mil novas vagas de ensino em tempo integral, aulas presenciais transmitidas por videoconferência e o novo ensino médio, focado no projeto de vida do aluno. No ensino superior, tem um novo FIES, 5 novas universidades federais, 9 mil novas vagas e 100% dos recursos previstos liberados. São inovações de uma ponta
a outra. E para continuar inovando, o MEC lançou uma plataforma que reúne recursos educacionais da internet para educação básica. Professor, inscreva-se no curso online e torne-se um curador da plataforma. Ministério da Educação, Governo Federal. Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe o engenheiro agrônomo e ambientalista Ricardo Ramalho, que nos fala sobre vários assuntos relacionados à questão dos agrotóxicos, sobretudo a questão dos agrotóxicos, que é uma situação de doenças em massa no país, não é? Quando essa política de prevenção não é colocada, sobretudo, pelo governo federal. Eu vou fazer um recorte aqui agora, professor Ricardo Ramalho, para a gente falar sobre essas 10 propostas que foram encaminhadas aos prefeitos durante a campanha e agora, claro, ao prefeito eleito de Maceió. Com o que estabelece nessas propostas colocadas? Causou estranheza e até, de certa forma, perplexidade que a pauta ambiental ela foi quase absolutamente, vamos dizer, ausente dessa campanha, sobretudo aqui de Maceió, mas não é diferente também para as outras cidades de Alagoas, que esse tema, que essa pauta não tenha sido abordada. Então, isso independente de qualquer matiz ideológico, de qualquer situação partidária, as candidaturas não abordaram esse tema, né? E foi por isso que a gente se preocupou em oferecer propostas bastante objetivas e exequíveis, porque é muito fácil você vir com propostas mirabolantes, que implicam em grandes somas, em grandes recursos, né, para fazer as propostas, as candidaturas aos prefeitos de modo geral, e aos vereadores também, que vão legislar nos próximos 4 anos. Então, foi por isso que a gente trabalhou muito essas 10 propostas, para que os prefeitos que queiram, que tenham vontade, inclusive, claro, de Maceió, que diga assim, está aqui a proposta e você pode fazer isso, pode executar isso. Não implica em modificar, tirar dinheiro do orçamento, enfim, somas altíssimas, brigar por espaços orçamentários. Significa simplesmente querer fazer. Então, todas as 10 propostas são com esse escopo, com esse objetivo. Oi, Gorete? Essas propostas são exequíveis. Absolutamente exequíveis. Por favor, professor, enumere essas propostas, se o senhor puder, de uma forma mais objetiva, né? Mas algumas dessas propostas, se for o caso. Oi? Andou cortando. Eu gostaria que o senhor nos dissesse aqui sobre essas propostas, se o senhor pode relacioná-las de uma forma mais objetiva, né, para que a gente possa debater, ou algumas das mais importantes que o senhor possa considerar. Certo. Vamos para uma importantíssima, a merenda escolar. A merenda escolar, existe um dinheiro, existe um recurso específico para a merenda escolar. Por que não fazer uma merenda escolar, né, com base na agricultura familiar, com base em produtos regionais, em cardápios regionais, sem trazer sardinha enlatada, não sei de onde, ou iogurte das grandes fábricas, ou as bolachas, né, das indústrias? Por que não temos um cardápio regional, usando os produtos locais, movimentando a economia local e usando a comida que a gente come, que todo mundo gosta, por exemplo, aqui em Alagoas? Por que não comer o cuscuz? Por que não a batata doce, a mandioca, a tapioca que a gente come? Por que não faz isso? Vá nas escolas para você ver o que é que se oferece às crianças, né? Por que não usar... Enlatados, professor?
Enlatados, Enlatados, ofertados às crianças. processados. Alimentos industrializados. Isso, hoje, então, está se partindo para uma coisa mais processada ainda, né, do que esses enlatados embutidos aí. Né? Então, qual é a proposta? Usar, vamos dizer, fazer uma transição, eu nem diria que seria de um dia para outro, fazer uma transição, vamos usar 30% da produção agrícola regional do local, da agricultura familiar, vamos estimular, dizer assim, quando for orgânico, você vai dar mais um aumento de, sei lá, X% daquele alimento que for orgânico certificado. Então, proposta dessa natureza. Vamos comentar uma outra rápida. Que outra proposta? Por que se faz esse paisagismo absurdo nas nossas cidades? Um paisagismo que tenta imitar climas, e o que a gente chama agora, a proposta é do ecopaisagismo. Em vez de você estar imitando climas completamente diferentes, tropicais, que é o nosso caso, e até o semiárido, trazendo plantas exóticas, tentando imitar a Europa e o sul do país, por que a gente não faz um paisagismo adaptado às nossas condições, usando os elementos que a gente tem? Permita-me dizer que Maceió tem áreas bem arborizadas e outras de uma seca, de uma aridez inconcebível. Por exemplo, tem trechos de ruas que são muito, não há uma árvore sequer, nem que seja paisagística, digamos assim. Exatamente. Pois é. Então, uma outra proposta, então, aí não implica em dizer, é mais dinheiro, é mais recurso. Não, vamos fazer um paisagismo adaptado, usar os nossos elementos. Quais são os elementos que a gente tem? Você for para fizer um corte numa barreira de Maceió, por exemplo, você vai encontrar uma coleção de cores, de barros, de terra, de diversas cores disponíveis para que nós possamos usar, para que a gente possa embelezar as nossas praças, nossos jardins, fazer geotintas, ou seja, tintas a partir desses barros. Nós temos a casca do sururu, que tem uma certa plasticidade interessante para você trabalhar com ecopaisagismo. Nós temos, por exemplo, o maçunim também, uma casca belíssima, de uma coloração interessante para forração, enfim. E plantas das mais diversas, regionais, belíssimas, adaptadas, que não vão, por exemplo, morrer no verão, quando não tiver água. Não é preciso carro-pipa lá, como se faz aqui, de encher as ruas de grama que passam 6 meses bonita e 6 meses feia. E aí implica, aí sim, num custo altíssimo, um custo ambiental altíssimo de rega dessas plantas, com transtornos para o trânsito e com recursos que vão ter que ser adicionados. Então, são propostas assim dessa natureza que fecham essas 10 propostas. Alguma outra proposta que o senhor gostaria de elencar? Claro, vamos lá. Eu posso comentar também a questão da educação contextualizada. Mesmo nesse mesmo viés da merenda, da gente pensar em educação contextualizada, não apenas Maceió, estou me referindo a todos os municípios. Ou seja, trazer os ensinamentos, trazer as decisões da escola para o nosso contexto, inclusive ambiental. Conhecer conhecer mesmo como é que você conhecer gosta fauna, de uma coisa. Flora, não é, professor? Isso, fauna, flora, conhecer o nome de plantas nativas, nossos rios, nossas naturais lagoas. Também. Pergunte a um estudante de Maceió, se ele conhece os rios, por exemplo, de nossa cidade. Eu quero que nomine, Gorete, sabe? Diga assim, me diga aí 10 nomes dos 10 rios de Maceió. Provavelmente vai se lembrar do Salgadinho pela simbologia dele. Não é isso? Pois é, mas até o Salgadinho, professor, até mesmo o Salgadinho poderia ter suas margens com árvores frondosas, criando enquanto não se resolve a questão do Salgadinho, poderia atenuar
Porque as árvores cumprem esse papel também. Exato, né? exato. Aí é uma polêmica grande, mas É uma isso que eu polêmica de quero dizer. anos. A ideia da contextualização, porque isso aproxima o cidadão dos problemas, das formas como ele vai enfrentar essas questões. Vou comentar outra medida que você poderia tomar. Na questão dos agrotóxicos, o município ele tem poder de legislar sobre essa esfera, desde que seja mais restritivo do que a legislação federal ou estadual. Ela pode ser mais restritiva. Por exemplo, a questão da pulverização aérea é grave aqui em Alagoas. Né? O município tal pode simplesmente limitar, controlar essa pulverização aérea. Ele pode fazer isso. Né? Então, essa questão do município legislar nas questões ambientais que afetam diretamente os seus munícipes, a sua população e o seu meio ambiente. Professor, como os agrotóxicos são classificados do ponto de vista da sua letalidade, dos perigos que podem causar ao ser humano? Olha, os agrotóxicos, eles obedecem uma classificação, né? São 4 classes, começa de pouco tóxico e vai até a última, que geralmente não, essas classificações ocorrem em cores, né? Que vai do verde até o grave, que é o vermelho. Né? E, para isso, ele é classificado de acordo com uma série de parâmetros de índices que são apresentados pelas pesquisas, pelos estudos submetidos aos órgãos, no caso, a Anvisa, né? E toda uma série de conselhos e espaços que são, vamos dizer assim, reguladores dessa questão. Né? E aí, nesses itens, nesses índices, você inclui questões toxicológicas para a saúde humana, ecotoxicológicas, ou seja, por exemplo, um determinado produto pode não fazer mal à saúde humana, pelo menos naquele nível. Sempre faz, mas num nível, né? Mas pode ser fatal a abelhas, por exemplo, ou para peixes. Então, nesse caso, ele vai tendo uma ponderação, uma pontuação, né? Por exemplo, também a persistência dele, ou seja, o tempo que ele passa no organismo sem se degradar, porque qualquer veneno no meio ambiente, ele, a partir da ação da luz, da água, do calor e os elementos da natureza, ele vai deixando de ser veneno. Né? Então, aquele que é menos persistente, ou seja, que demora menos, ele vai ganhando uma pontuação menor. Quando demora mais, obviamente maior. Então, uma série de fatores técnicos, né? Tem a chamada DL, que é dose letal, você faz com cobaias, para saber até que dose mata 50% daquelas cobaias. Enfim, uma série realmente muito rigorosa. Demora muito esses estudos, demoram anos, né, para que obtenha-se o registro, e nesse registro o regulador vai dizer esse produto está classificado na condição tal. Né? E também, nesse registro, há uma indicação específica para que cultura ele pode ser usado. Não é, por exemplo, você não registra um agrotóxico para usar em que você quiser, em todas as lavouras, não. Você vai registrar um produto para combater a praga, por exemplo, do arroz e do milho e do algodão, mas acaba ali. E você não pode pegar, por exemplo, um produto registrado. Isso é o pior problema do Brasil. 2, um é esse. Você pega, quem é que vai controlar, Goretti? Eu compro um produto que está registrado para usar em arroz. O que é que eu faço? Eu uso em alface, certo? O arroz é diferente. O órgão regulador trabalhou certo. O arroz vai ser descascado, vai ter uma série de etapas até chegar à mesa. E o alface, o que é que vai acontecer? Você vai prevalece a lei da vantagem, né, professor? Imediatamente, vai consumir imediatamente, né? Por exemplo, aproveito até para fazer aqui uma denúncia assim, grave que está acontecendo nela.
o uso dos carrapaticidas, olha, o nome já diz, carrapaticida, é um produto que você registra e usa para combater carrapatos, sobretudo em bovinos, né? Só que ele é um veneno, claro, ele mata carrapato. Então está se usando carrapaticida em hortaliças, em folhosas, né? Porque ele realmente faz um efeito de matar lá as pragas do alface, da couve, né? E o cara compra o produto, o carrapaticida, e usa nas folhosas. Isso é generalizado, né? Isso é um problema. O outro, Gorete, rapidamente, é que você, por exemplo, compra um produto realmente que é para usar, por exemplo, em milho, tá? E esse outro aqui é só pode usar em soja. Tudo bem. Um é para a lagarta do cartucho do milho, é o produto tal. Mas tem também uma doença que dá no milho e tal, e eu compro um outro produto, por exemplo, um fungicida, certo? Aí o que é que eu faço? Eu vou aplicar o lagarticida e vou usar o fungicida. O que é que eu faço? E é natural que a lei do menos fosse aí. O que é que eu faço? Eu pego esse produto inseticida que combate a lagarta, pego mais o fungicida, pego mais um outro que ataca a formiga, aí eu misturo tudo e faço o que chama-se de, na gíria aí, no comum, é o coquetel, certo? Aí o que é que acontece no coquetel? No coquetel há uma junção de produtos, há uma reação de produtos que se potencializa, se transforma. A bioquímica mostra isso. Você mistura uma série de produtos químicos que vão projetar, que vão transformar-se em outros produtos químicos absolutamente fora da sua realidade, do seu contexto, do seu controle. Ele muda completamente. Uhum. E quem é que controla isso, diga? Uhum. E do controle também. Professor, nós vamos chamar o nosso segundo e último intervalo. Em 1 minuto, Frente a Frente está de volta. Aguardo você. Doar sangue é seguro e não dói. O Hemocentro de Alagoas utiliza a mais alta tecnologia para fazer a coleta de sangue. Para doar sangue, é necessário ter mais de 18 anos, pesar mais de 50 quilos e apresentar um documento de identificação com foto. O doador não pode ter contraído doenças como a hepatite, sífilis, AIDS e doença de Chagas. Mais informações é só ligar 3315 2106. O Hemocentro de Alagoas precisa de você. Calma, Chico, vai devagar. Você anda nervoso. Nervoso por quê, amigo? Baixaria. O que você fez ontem? O que tá acontecendo? Batendo na mulher de novo. Mas eu te tomei todas, perdi a cabeça, Não tem fiquei esse nervoso. negócio, não tem esse negócio tomei todas. Aqui todo mundo toma e ninguém bate em mulher, só você. Bebida não é desculpa. Onde tem violência, perde a mulher que apanha, os filhos e você. Homem que é homem, não bate. Estamos de volta com Frente a Frente para o último bloco do programa. Hoje a nossa entrevista é com o engenheiro agrônomo e ambientalista Ricardo Ramalho. Vamos falar agora, professor Ricardo, sobre essa campanha Sem Agrotóxico, por favor. O que é que a gente pode mensurar de benefícios para a população, para as pessoas em geral, com a efetividade de uma campanha dessa natureza? Muito boa a pergunta e eu aproveito essa aproximação natalina que nós temos, dos presentes, da ceia de Natal, que é muito comum. Eu acredito, obviamente, existirão restrições, né, por conta da pandemia, das grandes ceias, grandes eventos, mas ela vai perdurar, pelo menos no seio familiar, com restrições. Eu aproveito esse momento, Gorete, e todos que nos assistem, para que a gente possa refletir, né? E até a gente faz vamos dizer assim, uma modificação do nosso slogan, que é sem agrotóxico, por favor. Então, quem sabe, né?
ceia de Natal sem agrotóxico, né? Seria uma ceia muito mais ligada à família, ligada a todo o espírito, inclusive cristão, né? De respeito à vida, né? Quem sabe um desafio, tentar fazermos uma ceia de Natal com produtos regionais, com produtos certificados, com produto de origem, e que você não esteja fazendo desse alimento mais um produto, mais um elemento, mais um componente, né, de degradação da sua saúde física, mental, né, que a gente sabe que esses produtos afetam diretamente, de forma negativa, a nossa vida, né? E o cuidado que a gente tem que ter com os nossos filhos, com os nossos familiares, né? Então fica esse apelo, esse chamamento, né, de um Natal sem agrotóxico, de uma ceia de Natal contextualizada, regional, né, usando produtos menos processados possível e cuidando das nossas receitas, nossa culinária, nossa gastronomia, que é riquíssima, né, saindo até, fugindo dos preconceitos de que essa comida é de pobre, não é a comida do Natal, tem que ser essa glamurosa, né, sofisticada, não precisa. E você sofistica também o nosso cuscuz, sofistica a nossa batata doce, a nossa tapioca, a nossa mandioca. Com os ingredientes naturais, né, da nossa região. Naturais. Não é preciso importar, sabe? Não vou citar aqui nenhum outro produto tipo de Natal, para não chocar, mas não é preciso caracterizar o Natal. Eu acho que não tem isso escrito em canto nenhum da Bíblia, enfim, de qualquer livro sagrado, essa coisa de você ter que usar produtos, né, de outros países importados para caracterizar que é uma ceia de Natal. Vamos tentar inovar até com essa questão da pandemia, que a gente possa fazer um Natal diferente, um Natal sem Natal autêntico, né? Como foi o Natal, como se apregou ao Natal e Cristo, né? Professor, ainda assim, é importante que façamos aqui outro recorte sobre essa questão da ceia de Natal, que ela não pode ser uma ceia de muitas pessoas, senão se configura uma aglomeração, né? Porque a gente sabe que os núcleos familiares, filhos, netos, primos, irmãos, todos eles têm uma natureza própria da sua movimentação social, e isso representa um perigo também numa festa. O ideal é que as pessoas em casa tentem fazer a sua ceia para um casal, para os avós entre si, né? Os filhos entre si, entre suas famílias, para evitar a aglomeração. Sem dúvida, sem dúvida. Importantíssimo esse recado, esse recorte que você fez, né, da gente preservar essa questão da segurar a disseminação desse vírus. Né? Professor, voltando ainda a essa questão da nossa entrevista, como o Brasil, ou outros países, melhor dizendo, têm lidado com o controle do uso de agrotóxicos, que no Brasil acontece justamente o contrário. É algo que pode ser, digamos assim, copiado no bom sentido, porque são práticas inovadoras que permitem à população ter uma segurança alimentar. Certo. Uma série de estratégias são adotadas por esses países nesse sentido. Não é? A primeira grande diferença agora é a eficiência do Estado. Né? A eficiência do Estado. Isso independente, Estado que eu me refiro nos seus entes federativos de modo geral, desde o município até o federal, né? E como é diferente a eficiência, independente até de regime que possa ser adotado em cada estado, em cada país, em cada nação. Como eles são eficientes, né? A pandemia está mostrando isso.
a eficiência, a diferença da eficiência. Eu não vou citar nomes aqui de países para não criar nenhum constrangimento, mas, de modo geral, como são diferentes, né, a presença do Estado nessas situações. Então, não é diferente também na questão do controle dos agrotóxicos, como não é, por exemplo, no controle das drogas, no controle dos medicamentos, né, que podem causar problemas de saúde, etc. Então, essa é a primeira estratégia. A segunda é de que é o Estado se preocupando com o bem-estar das pessoas, né? Das pessoas. Então, ele está ali preocupado se realmente... e tem a responsabilidade também, né, professor? Responsabilidade. E, para isso, ele estimula. Então, por exemplo, a questão dos agrotóxicos, um país que isenta produtos tóxicos que deviam estar sendo taxados, né? Nós taxamos, por exemplo, o álcool, taxamos o tabaco de uma forma rigorosa, e o agrotóxico aqui, ele é o quê? As tarifas são dispensadas. Nós temos uma perda de arrecadação de bilhões, se eu não me engano, a última vez que eu vi. Isenção na compra de agrotóxicos? Compra de agrotóxicos, certo? Impostos? Na importação de agrotóxicos. Por exemplo, a China é um dos que mais exportam agrotóxicos no Brasil, é a China. Né? É a China. Quanto não se perde, né? O Brasil não perde recursos. Tem países da Europa que faz o contrário, ele taxa o agrotóxico, que é para taxa e sobretaxa, né? Sobretaxa é outra coisa. O dinheiro daquela sobretaxa, daquela taxa adicional, vai para a saúde específica. O que sai da taxação de agrotóxicos vai para o sistema de saúde, porque é uma forma dele compensar os males, os problemas, inclusive econômicos, que ele traz para a saúde. Então, nosso Estado, nosso país, faz o quê? Isenta agrotóxico, né? Portanto, estimula. Então, são políticas, voltando para a pergunta anterior, são políticas que têm que existir para estimular ou desestimular determinadas tecnologias, não apenas os agrotóxicos, mas é o que a gente está falando agora. Você estimula ou desestimula, e isso de uma forma transitória. A política, por exemplo, antitabagista no país é relativamente bem sucedida. Se você fizer uma análise, né? Uma análise da evolução do tabagismo no país, em Maceió, inclusive, é ótimo, é um dos melhores índices de Maceió. É uma política bem sucedida, ou seja, na medida que ele taxa o tabaco, ele arrocha com imposto o tabaco, também faz uma campanha educativa mostrando os males que esse vício pode trazer. Então, qualquer coisa semelhante. Qualquer semelhante você deve fazer. Taxar os agrotóxicos. E tem, inclusive, uma ação de inconstitucionalidade em julgamento, né? A gente tem acompanhado isso, infelizmente foi há pouco tempo foi nesse sentido, mostrando que é inconstitucional você isentar de impostos os agrotóxicos. Bem, já que o Executivo não barra, é uma esperança de o Poder Judiciário barrar, não é, na Justiça, no seu trabalho, essa entrada indiscriminada de agrotóxicos no Brasil. E agora eu lembro, viu, professor, que estamos no minuto final da nossa entrevista. Infelizmente, eu gostaria que o senhor fizesse suas considerações, nós temos aí 1 minuto e meio para ao seu inteiro dispor. Certo. Eu gostaria de aproveitar esse final para dizer, primeiro, da minha esperança. Eu, apesar de todos esses números cruéis da pandemia, do meio ambiente, dos agrotóxicos, mas eu ainda acredito muito na capacidade humana, sobretudo coletiva, de se sobrepor a essas grandes questões, a esses grandes problemas. A pandemia nos trouxe muito sofrimento, muita tristeza, mas nos trouxe legados importantes do ponto de vista comportamental das pessoas, do ponto de vista ambiental, também importantíssimos. Né? E a gente precisa tirar lições desse momento trágico que todos nós passamos. Né? E, segundo, dizer das nossas propostas para os municípios, para os prefeitos, para os vereadores,
insistindo na execuibilidade, ou seja, insistindo que elas são possíveis, não implica em grandes somas, em arrecadar mais, em taxar mais, em aumentar impostos, ou retirar recursos de uma área para outra. São medidas que, com os recursos existentes, com os orçamentos existentes, com as estruturas existentes, podem ser implementadas, né? Claro, usem também o apoio, a participação da sociedade, em tudo isso que a gente propôs. Estamos disponíveis aí para discutir, para explicar, interpretar melhor essas medidas, e tenho certeza que a legislatura e o próximo exercício dos prefeitos de Alagoas, sobretudo, eu desejo, Professor, será muito melhor. Eu lamento informá-lo e que o nosso tempo já estourou, e aqui eu agradeço mais uma vez a sua participação no programa. Obrigada e até uma próxima oportunidade. Valeu. Obrigada. Obrigada a você também que nos assistiu, e até o nosso próximo encontro aqui, frente a frente, também com você.